Você acha normal um pai estuprar uma filha? Vamos conversar? Namastê, Bitch. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber e eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Essa pergunta que eu te fiz, ela até pode parecer muito agressiva, mas a gente tem que conversar. Nunca vai sair de moda a gente alertar, a gente falar sobre problemas de pessoas doentes. E essa pergunta é real. Você acha normal um pai estuprar a sua filha? Se você é uma pessoa sã, eu já até sei qual que é a resposta. Mas infelizmente a gente vive num mundo doente, onde pessoas sem um pingo de noção, sem um pingo de humanidade, acham isso uma coisa normal. Eu não conheço as estatísticas, mas eu sei que infelizmente estupro é uma coisa real. Isso acontece. E eu nem vou abrir o leque. Eu não quero falar sobre estupro contra mulheres mais velhas, mulheres mais novas, contra meninos, essas coisas, porque a gente sabe que isso infelizmente existe. Mas recentemente a gente viu um maluco no YouTube, o nome dele é Malone Moraes, que do nada voltou ao YouTube falando um monte de asneiras. Pode parecer absurdo, mas esse tipo de coisa infelizmente acontece com a internet. Ao mesmo tempo que a internet te traz coisas muito boas, te traz cada porcaria que, olha, não tenho o que comentar. Quando eu fiquei sabendo desse fato, eu pensei, é só mais um maluco, é só mais uma pessoa doente mental que não merece nem que eu fale sobre ele. Mas aí eu conversei com algumas pessoas e muita gente me falou, não, muito pelo contrário, a gente tem que alertar. E ainda mais pelo fato de você ter um canal no YouTube, você tem essa responsabilidade sim, de abordar determinados assuntos para fazer com que as pessoas pensem. Claro que eu não consigo falar sobre tudo que acontece, a não ser que eu ficasse 24 horas conectado. Mas quando eu posso, eu ligo sim essa câmera e eu tento conversar contigo. Então vamos voltar sobre o assunto desse maluco. Ele simplesmente é um maluco que defende o fato do pai estuprar a filha. Ele acha que isso é saudável. E aí quando você vê uma pessoa doente falando esse tipo de coisa, você fala, não vai dar em nada, é só mais um imbecil. Mas acontece que a partir do momento que a gente fica quieto, que a gente deixa uma pessoa falar uma barbaridade como essa, a gente começa a achar normal esse tipo de coisa. É só um doente, então tudo bem. Não, não é tudo bem. Porque se a gente não faz nada, se a gente não denuncia, se a gente não fica de olho, vai saber o que esse maluco pode aprontar no futuro. Quantos ataques acontecem? Quantos crimes acontecem? Porque a gente sempre fala, é um maluco. Não vai acontecer nada, mas o maluco faz coisas ruins sim, até porque eles não têm discernimento do que é correto e do que não é. Então eu vou resumir para você o que eu vi desse vídeo, até porque esse vídeo já foi tirado do ar, mas a gente tem que alertar, infelizmente não tem jeito, é para isso que a gente tem esse papel social. Claro que é muito gostoso fazer vídeo falando de banalidades, falando de brincadeira, falando de coisas bobas, mas a gente também tem que falar de coisas importantes. Enfim, o que esse maluco defende? Ele defende que um dia uma menina ela vai acabar tendo relações sexuais com outro tipo de cara. E ele fala, bom, é melhor que seja com um cara, porque se for com uma mulher, então aí vai ser escória da sociedade, enfim, o cara é muito doente mesmo. E aí o que ele defende? Já que essa menina vai acabar fazendo sexo um dia na sua vida, por que não então fazer isso com o pai? Porque o pai tem a obrigação moral de educar a filha em todos os sentidos. E o pai vai ter um desgosto muito grande de saber que um dia essa filha pode ter dado para um maconheiro, pode ter dado para uma pessoa com problemas mentais, como se ele não tivesse problema, né? Esse maluco que fala essas coisas nesse vídeo. Então o pai tem sim a obrigação de pegar a menina, mandar ela ajoelhar, tirar aquela coisa para fora e colocar dentro da boca dela, começar desse jeito. E ele fala palavras do jeito, o pai precisa dar leite na boca da menina. Ai meu Deus do céu, não pode falar essas coisas, até porque quando você está fazendo sexo com consentimento, eu acho que tudo é válido. Se as duas pessoas concordam com aquilo, tudo bem. Agora uma coisa forçada, já aí o negócio passa dos limites. E ainda mais você imaginando um pai fazendo isso com uma filha. E ele faz uma homenagem a um pai que estuprou a sua filha. E aí o ápice da loucura é quando ele compara o fato dessa menina já ter mamado o leite materno. Porque quando ela era uma bebê, a mãe teve que colocar o seio na boca dela e ela teve que sugar leite. Então ele só está trocando o leite daqui para um leite de outro lugar, o leite da mãe pelo leite do pai. Olha que ponto que chega a loucura desse indivíduo.
E ele chama as pessoas que usam drogas, as pessoas que fazem sexo com gente do mesmo sexo de escória. Será que uma pessoa que é dependente química a gente pode chamar de escória? Será que uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente de um hétero também pode ser chamada de escória? Eu sei que existem fatos religiosos por trás, de pessoas que não aceitam isso, mas a gente tem que aceitar o outro pelo que ele é. Mas a gente não pode aceitar uma pessoa que defende um pai estuprar uma filha. A gente não pode achar isso normal. E é por isso que a gente tem que denunciar sim. É por isso que a gente, só de pensar que esse tipo de coisa pode acontecer, a gente tem que falar. A gente tem que evitar qualquer tipo de possibilidade de que isso aconteça. Para mim está mais do que claro que essa pessoa não é normal. Mas que pessoa que estupra a outra é normal? E ainda chegar a esse grau de pensar que um pai tem que estuprar uma filha, aí, olha, eu não sei em que mundo que a gente vive. Nunca um pai pode educar uma filha simplesmente estuprando. Eu acho que os pais têm obrigação sim de conversar com seus filhos sobre sexo, mas na hora certa. E conversar significa educar, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de preconceito. Porque vai chegar uma hora que todo ser humano vai acabar fazendo sexo. Então nada melhor do que você saber que seu pai, que sua mãe são seus amigos, que você pode contar com eles, que você tem o apoio deles. E conversar, educar é uma coisa, agora estuprar é uma coisa totalmente diferente. Eu espero que esse indivíduo pague pelos seus atos. Eu espero que todo mundo que acabe estuprando outra pessoa pague pelos seus atos também. Mas esse ser em especial, essa figura que fez esse vídeo, mais um na internet falando sobre isso, que ele pague de forma correta. A gente não sabe a que ponto uma cabeça fraca, ouvindo uma pessoa como essa, pode ser influenciada. Então, vamos influenciar a pessoa para o lado do bem? Vamos influenciar a pessoa a respeitar o outro? A saber o que é certo e o que é errado? Se bem que isso é uma coisa muito complicada, né? O que é certo para mim pode ser errado para você. Mas existem preceitos morais que a gente não tem como negar. Um estupro jamais pode ser considerado uma coisa normal. Mas enfim, é isso, recado dado. Eu queria muito saber o que você pensa sobre isso. O que deveria acontecer com ele? Ele deveria ser preso? Deveria ficar tudo por isso mesmo? Ele deveria só explicar? Ele deveria ser esquecido porque ele é uma pessoa doente? Eu não sei, eu quero muito saber. E vamos espalhar a palavra, né? Porque quando a gente conversa, outras pessoas pensam de uma forma muito mais positiva. Tá bom? Então tá bom. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.